Seu sorriso merece um cuidado especial. Venha descobrir o jeito único que atendemos nossos pacientes. Aqui fazemos seus implantes com a qualidade de quem é especialista no assunto. Olá, eu sou o Dr. Álvaro, diretor clínico da Oral Unique. Nada substitui o poder de um belo sorriso. E aqui na Oral Unique, estamos prontos para ajudá-lo a transformar o seu. Ligue agora para 52257100 e agende uma avaliação. A sua empresa merece uma conexão de verdade. A sua empresa merece Connect Max. Internet 100% fibra, telefonia fixa e atendimento exclusivo. Agende uma visita. Connect Max, conectada com a sua empresa. Seu sorriso... Fala galera, meu nome é Bruna Romanato, eu sou sexóloga e empresária do ramo erótico e este é o programa da Romasex. É um espaço livre para a gente falar sobre sexualidade e levar o prazer ao alcance de todos. Então, gente, hoje eu vou falar com a Bezinha Soares, que ela é formada em Direito pela PUC de São Paulo, mestre em Direitos Humanos pela USP, com 12 anos de experiência no serviço público, mãe da Ana e casada com Camilo, pré-candidata a deputada federal pela Rede Sustentabilidade. E então, bem-vinda, Bezinha, muito obrigada por aceitar meu convite. Olá, seja bem-vinda. Pessoal que acompanha aqui a Romasex com a Bruna. Super prazer estar aqui, conheço a Bruna há muito tempo, fiquei super feliz com esse convite. Agora já sou candidata, acho que quando eu mandei eu ainda não era, agora já sou candidata. Isso, verdade. E é isso aí, muito legal a gente estar aqui para esse papo, né? Então, vamos Com embora. certeza, vamos embora. E até é muito importante, porque eu sempre falo que a gente quer quebrar tabus, né? Que eu nem gosto muito de falar quebrar tabus, porque a gente tem que desconstruir e construir novamente com outros olhares e tal. Então, por que não a gente trazer uma política, uma mulher na política, porque é ainda um tabu, a mulher na política é um desafio, né? Deve ser, além as mulheres já sofrem em muitos desafios. Imaginam as mulheres na política. Então, por isso que eu quis muito trazer a Bezinha aqui, que é alguém que eu já conheço, né, desde criança, conheço a filha, conheço o marido, e a gente trazer para mais perto a política da gente, porque sempre a gente pensa na política, pelo menos eu, como algo lá longe, né? Mesmo às vezes tendo pai e mãe que já foram envolvidos na política, a gente vê como algo distante, ainda mais quando é deputada, né? E a gente fica assim, nossa. E então eu acho muito legal. Acompanhem esse bate-papo, que eu estou muito feliz de trazê-la aqui. E se vocês também já compartilhem o vídeo, curtam o canal, se inscrevam no canal para acompanhar os próximos programas. E vamos com a gente. Então vamos começar, né? Bezinha, bom, vou pedir para você contar primeiro um pouquinho da sua história. Quem é Bezinha, né? Como você começou na política? Bom, eu me entendo um ser político desde que eu era muito pequena. Quando eu tinha, na época das diretas já, eu era criança, pré-adolescente ainda, e o Brasil estava respirando aquela reabertura democrática, estava num caminho, né, de ascensão de democracia, e eu estive no comício das diretas já, lá na Praça da Sé. Aquilo para mim foi muito intenso, né? Foi assim, uma abertura para um olhar para a política.
Na sequência, eu na 8ª série fiz um trabalho, imagina, na 8ª série, sobre a Assembleia Nacional Constituinte, que era o grupo, né, de congressistas que estava se juntando para elaborar a nossa nova Constituição. Então, na 8ª série eu já estava com esse radar ligado da política. E aí não deu outra, né? Foi uma Constituição marcante, é a Constituição que a gente tem até hoje, conhecida como Constituição Cidadã. Então, a política sempre orbitou a minha vida, mas eu nunca tinha pensado em ser candidata, né? Sempre achava, até por conta dessa nossa criação patriarcal, machista, que esse espaço não era um espaço muito para as mulheres. Embora eu tenha trabalhado, como você falou, durante os últimos 12 anos, né, no serviço público, com gestão de políticas públicas, ou seja, a política fazendo parte da minha vida, mas com enfoque nas políticas públicas, eu não achava que estar candidata para um cargo eletivo fosse a minha praia. E aí eu participei como voluntária de uma campanha de uma amiga minha, da Marina Bragante, para vereadora em 2020. Me filiei à Rede Sustentabilidade, que é o meu partido. E aí eu comecei a olhar assim, acho que talvez, quem sabe, isso possa ser para mim também. E aí no ano passado foi assim, muito intenso. A Marina Elô, que é deputada da Rede, deputada estadual, ela fez um programa chamado Lidera. Então, ela levou várias lideranças políticas para se aproximarem dos eleitores, né, dos eleitores dela. E uma dessas lideranças foi a Marta Suplicy. E a Marta Suplicy contou que entrou para a política com 50 anos. Eu falei, gente, eu tinha acabado de fazer 50 anos. Eu falei, é para mim. Essa história é para mim também. Então, aí que veio, né, essa coisa. E eu acho que as pessoas me perguntam, nossa, Bezinha, mas por que você já resolveu sair logo para deputada federal, né? Um cargo assim. Daí eu falo, olha, gente, tem uma coisa que, primeiro, a gente tem que valorizar o legislativo. A vontade veio para essa eleição. Então não fazia sentido eu esperar para a próxima eleição para vereadora, que é o que as pessoas esperam, né? Que a gente comece como vereadora e tal. E aí, o cargo de deputada estadual, que era uma possibilidade que eu pensava, nas últimas 3 eleições, eu pedi votos para Marina Elô. E aí eu me senti meio estranha para chegar para o meu eleitor e falar assim, olha, sabe aquela pessoa que eu pedi para você votar? Não vota mais nela, vota em mim? Eu falei, isso não fez sentido para mim. Então eu falei, vou sair para deputada federal, porque daí eu posso pedir votos para mim e para ela. Então foi esse caminho, assim, né, que eu fui trilhando. Legal. E aí, como mulher, você deve sofrer desafios. Que você tem para falar sobre isso? Olha, é assim, começar que eu nasci entre 2 homens, né? Eu sou a filha do meio, tenho 2 irmãos, um mais velho, um mais novo e 2 homens. A gente já começa a buscar cavar os nossos espaços dentro de casa, né? Sim. Eu sempre fui muito bocadura, assim, sabe? Do tipo, eles queriam me bater, eu agredia com a boca, assim, sabe? Com a linguagem. Sempre tive, assim, argumentação forte e tudo mais. Então, a gente já vai aprendendo a se defender nos espaços dentro de casa. Não tô dizendo aqui que os meus irmãos são violentos, né? Nada disso. Mas criança, né? Criança, irmão. Criança a gente sofre, né? E tinha os grupinhos, né? Às vezes eram 2 contra uma, às vezes eram eu e mais um contra o outro. Mas ali a gente já tem que cavar o nosso espaço. Sim. E eu nunca imaginei, eu nunca percebi que o machismo me oprimia, porque justamente eu tinha essa posição. E eu percebi muito recentemente que claro que eu sofria opressão olha, não era do racismo, porque são outras opressões que a gente fala depois, mas é claro que eu sofria opressão do machismo. Quando eu estava na faculdade, com 21 anos, eu tinha ido ver as minhas notas e eu estacionei o meu carro a 45 graus. Estava chovendo muito e aí um cara veio me atacar.
Ele me segurou pelo ombro, me jogou dentro do carro, só que como eu tava com o guarda-chuva e aquele ângulo do carro, eu baixei o guarda-chuva, eu acabei com o meu guarda-chuva no cara, eu gritava, eu esperneava, ninguém foi me ajudar, e eu só pensava, se eu ficar nesse carro, esse cara vai me estuprar. Qual foi a minha... Depois desse episódio, o que eu pensava? Nossa, a gente precisa aprender defesa pessoal, mulher precisa... saber lutar, saber um monte de coisa para se defender desse tipo de situação. E olha que absurdo. A gente não tem que fazer isso. A gente tem que viver o direito de viver numa sociedade que a gente possa sair de casa sozinha a hora que for, sem medo de ser atacada. Sim. Então, hoje, eu defendo isso. Né? Na desconstrução dessa sociedade que é opressora, é justamente que a gente possa frequentar os espaços na hora que for, sem o risco de ser atacada. Sim. Então, eu acho que nessa... E com a roupa que a gente quiser. E com a roupa que a gente quiser, no horário que a gente quiser, né? Então, por exemplo, aquela história da grávida que estava dando à luz e o médico, né, fez aquela violência Sim. contra ela. Eu ouvi vários homens dizendo, não, porque os maridos têm que estar na sala de parto, não sei o quê. Não, a mulher tem que ter o direito de estar na sala de parto, acompanhada de médicos, sem correr risco algum. Sim, tem que se sentir segura. Se sentir segura. Então, nessa minha trajetória, eu fui olhando regressivamente e vendo, puxa, eu já vivi muitas situações de opressão e que eu dava o meu jeito de dar uma sublimada, não foi bem isso. Quantas vezes no poder público eu era a única mulher na mesa. Né? E acho que das piores agressões é aquela que vem meio subliminar, que tratar você que nem bonequinha, e daí, ai, que novinha, que jovenzinha, que não sei o quê. E daí quando a gente abre a boca, cala a boca. Sim. Na mesa, porque percebem que a gente tem o que dizer, a gente tem conteúdo, a gente tem competência. Então, isso foi acompanhando a minha trajetória. E as mulheres na política sofrem muita violência. Sim. Né? A escancarada, né? Teve uma candidata que foi agredida por um guarda civil metropolitano. Ele bateu na cara dela com a imagem, com o celular gravando, porque ela estava fazendo panfletagem. Então, quer dizer, é esse nível de agressão até aquelas que vão tirando a gente das situações de poder. Porque o que os homens querem é isso, né? Que as mulheres não ocupem esses espaços. Sim. Eu, por exemplo, também tenho bastante desafios, né? E você veio falando, foi me dando vários insights do que eu passo também, porque querendo sempre mostrar para a mulher que ela pode ser quem ela quer, que ela pode ocupar o cargo que ela quer, usar a roupa que ela quer, e várias coisas que eu venho trazendo, né, que eu já recebi vários feedbacks, que eu fico super feliz da moça que falou assim, nossa, hoje eu amo meu corpo porque eu te assisto, porque eu sempre me achei gorda, sempre me achei não sei o quê, e agora eu tô à vontade. Enfim, e aí essa semana também, eu sempre lidando com os homens, né? Porque eu também tenho muito público masculino. E aí, por exemplo, eu coloquei o vídeo que aconteceu essa semana, a repórter falando lá do Flamengo, o cara vai dar um beijo nela. E eu escrevi, gente, aprendam, né? O cara foi detido, então que bom que ele foi detido, ele foi punido, porque os homens têm que entender que eles não podem fazer nada no corpo né? de alguém que você não tem o consentimento. Não interessa se é um beijinho no rosto, não interessa se é uma mão na cintura, mão no cabelo. Eu odiava na balada quando alguém punha a mão no meu cabelo e falava, tira a mão do meu cabelo. Não fala comigo. Então, assim, até por isso que hoje eu frequento outras baladas onde as mulheres são respeitadas, né? Porque você chega nesse outro patamar que você não quer. E aí, com esse vídeo que eu postei do cara falando, né, que as mulheres tinham, os homens, eu escrevi homens fazendo omisses. Muito e bom, aí, muito bom. Um cara respondeu, as mulheres também têm que ser punidas quando fazem mulherices. Porque vocês não lembram que uma vez um repórter que a mulher beijou o cara. Falei, tá, mas quantas vezes
Eu acho que sim, tem que ser igual, né? Se o homem foi punido porque ele fez algo que não devia, a mulher também deve, mas porém as pessoas não entendem essa proporção, né? Que a mulher não tem um só dia de paz. Exato. E aí os homens querendo brigar, e aí tem dias que eu realmente discuto e luto e não sei o quê, e tem os dias que eu não tô afim, ou que eu falo, não vai valer a pena, mas a gente segue. Eu né? gosto muito dias de luta, dias de glória. Tem uma marca que é o The Feminist Tea, que é super legal, que é uma organização que trabalha com mulheres, que são as mulheres que produzem os chás, toda a parte da produção. Sim, conheço elas. E de empoderamento das mulheres, e cada saquinho de chá vem uma mensagem escrita por uma feminista. E a Laís Trajano, que é a criadora desse chá, ela criou a série Feministas Exaustas. Porque eu acho que a nossa vida é acordar já pensando a roupa, ai não, mas poxa, eu quero ter o direito de usar a roupa que eu quiser sem ter alguém me importunando. Então, tem horas que a gente cansa mesmo, né? Tem horas que a gente, não, hoje eu vou sair pra guerra, né? Aquela coisa, né? Você pega, sai, tá disposta. E tem horas, dentro do nosso lema, né, que é a mulher pode ser o que ela quiser, tem horas que a gente tá afim de brigar e tem horas que a gente tá afim só de descansar. Sim. Né? O ativismo, né, descansa um pouco o nosso ativismo. Porque, de fato, uma sociedade que é tradicionalista, patriarcal, misógina, né, que é diferente a gente vê que tem o machismo e a gente vê a misoginia. A misoginia é a violência extremada por ódio às mulheres, né? Então, esse acontecimento recente que a gente teve no 7 de setembro, aquilo ali, assim, vou ficar no inominável para não dar, né, que nem o Voldemort do Harry Potter, mas aquilo ali é um alto grau de violência que não encostou em ninguém, não tocou em ninguém, mas tocou em todas nós. Sim. Né? Você ter aquela figura falando aquelas coisas. Então, a gente tem um longo caminho. E por isso também que uma das minhas pautas é a educação. Porque para a gente desconstruir esses ismos que perpassam os nossos corpos, né? É com educação. Né? Então tem que ter uma educação antirracista, anticapacitista, antimachista, né? De desconstrução do machismo mesmo. E os homens precisam entender, homens que estão nos vendo agora, vocês fazem parte dessa luta com a gente, do nosso lado. Né? A gente não quer um mundo de mulheres contra os homens, a gente quer um mundo que a gente possa caminhar lado a lado, construir espaços de igualdade, políticas de igualdade para todos, Sim. Né? Todas e todes, porque eu acho que a linguagem, ela também é muito simbólica. Então ficam as pessoas, tem aqueles críticos da linguagem inclusiva e tal, tudo mais. E eu acho que a gente tem que ter as pessoas com a gente, trazer para a mesa. Se colocar no lugar um pouco, né? Eu acho que a gente não consegue combater o preconceito se você não se colocar no lugar da pessoa, né? Exato, empatia básica, Empatia né? básica. Eu, hoje, namorando o Rodolfo, que é negro, entendo muitas coisas que eu não entendia, por exemplo. Porque quando a gente tá na pele, é diferente. Exatamente. Sabe? Você entrar no mercado e ver que o segurança foi atrás. Exato. Coisas assim, que nunca uma mulher branca sofreu. Exato. Né? Então, poxa, um pouco de empatia. Tem que ter. E tem uma coisa que acho que é bem interessante também, já que você tocou nesse assunto. Eu tenho um amigo que ele é um ativista de direitos humanos, um homem negro, chamado Isupério. O Isupério, ele fala que a gente, quando está frequentando os espaços, a gente precisa fazer o teste do pescoço. O que é isso? É a gente olhar para o lado e ver com quem a gente está de fato convivendo. Esse espaço está democrático? Esse espaço tem pessoas negras que não estão em posições subalternas? Esse espaço tem LGBTQIAP+, tem pessoas que estão representativas dos seus grupos, tem pessoas com deficiência, é um espaço que permite que as pessoas com deficiência possam participar? Porque se a gente frequenta espaços, por exemplo, nós,
mulheres brancas, que tem apenas mulheres e homens brancos, a gente está contribuindo para a manutenção desse sistema que a gente quer desconstruir. Então, é isso que você falou, né? Fui escolher outras baladas, fui escolher outros lugares, né? Porque é muito rico a gente, né, conhecer, conviver e formar o espaço que seja realmente representativo. Então, essa é uma das minhas lutas na política, né? É democratizar a democracia. Sim. É fazer com que as pessoas de todos os grupos que são minorizados de poder hoje possam ter representatividade nos espaços de poder. Sim, maravilhoso. E assim, pra gente explicar um pouquinho mais para as pessoas, eu queria explicar o que uma deputada federal faz. Então vamos né? lá. Porque nem isso as pessoas sabem. Com certeza. Eu acho que é super importante nesse período de eleições a gente falar um pouquinho sobre os cargos, né? Uhum. A gente vai eleger pessoas para ocuparem 5 espaços. Então, é presidente, governador, governadora, deputado federal, deputada federal, deputado estadual, deputada estadual e senador, senador. E a gente se preocupa muito com os cargos do executivo, né? A gente não pode esquecer que a nossa república, ela tem a divisão dos poderes e cada um tem um papel bem específico, justamente para a gente fortalecer a democracia, para a gente ter um sistema de pesos e contrapesos. Então, para o Congresso Nacional, que é a esfera onde eu escolhi estar nesse momento como candidata para ascender ao Congresso Nacional, a gente tem 2 casas, o Senado e a Câmara Federal. E o poder esses 2 espaços formam o poder legislativo da esfera federal. Depois a gente tem o poder legislativo na esfera estadual, que são as assembleias, e o poder legislativo na esfera municipal, que são as câmaras municipais, e que para essas a gente não está agora fazendo eleição. Tá. E para a gente lembrar, as eleições, elas aconteciam antes da pandemia, sempre em ano de Copa e ano de Olimpíada, né? Então, a cada 2 anos a gente tem uma eleição. As eleições para as majoritárias agora, que a gente acabou tendo que mudar por causa da... Né, na eleição de 2020 a gente mudou a data da eleição por causa da pandemia. Que foi ano de Olimpíada. E agora a gente tem ano de Copa, são os cargos para presidente, governador e o legislativo. Então, o deputado, o cargo do legislativo, ele tem uma função primordial que é a elaboração de leis, né? E como é que a gente pensa na elaboração de leis para que... mas as leis não estão feitas já? Então, por que a gente precisa estar sempre tendo candidatos e tendo novos deputados? Porque a gente precisa ter a lei de acordo com o tempo que a gente vive. Sim. Né? A gente tem muitas leis que já não atendem mais a sociedade do jeito que ela é. Então... E criar novas leis, por exemplo, a gente teve o marco da internet, a gente teve o marco da LGPD, Lei Geral de Proteção de Dados, é recente o marco legal da primeira infância. Então, são vários conjuntos legais que eu estou dizendo, que dizem respeito às leis, que a gente vai tendo que adaptar. Então, isso é papel do legislador. Tá. E a gente legisla para a esfera de atuação. Então, o Congresso Nacional vai elaborar leis que vão ter âmbito nacional, que vão atingir todos os estados da nação. Então, por isso que no Congresso Nacional a gente tem os deputados, que são representantes da população, e os senadores, que são os representantes dos estados. Então, a gente tem 2 esferas, 2 casas legislativas nessa esfera. Além de legislar, os deputados e deputadas, senadores e senadoras, também têm um papel primordial, e aí que as pessoas desconhecem, de fiscalizar as ações do executivo. Saber o que está sendo feito nos ministérios, como é que o presidente da República, a presidente da República, está lidando com o orçamento, né? Toda a parte de orçamento passa por votação no Congresso Nacional. Então, o nosso papel lá
é super importante para a gente não viver esses desmandos que a gente vive nos últimos anos do executivo. Porque o que acontece? Este Congresso atual, ele foi todo cooptado pelo executivo. Então, não existe o peso e o contrapeso. A gente tem dois poderes que estão atuando de forma muito conivente e sem levar em conta os interesses do povo. Sim. Então, eu acho que essa parte básica para o entendimento do legislativo. E tem uma coisa muito importante. Quando o legislador está ali elaborando as leis, então a gente teve, por exemplo, o caso do Marco da Primeira Infância, o Marco Legal da Primeira Infância, ele cria uma obrigação de construção de políticas públicas garantidoras da primeira infância, garantidoras de direitos da primeira infância. Então, isso vai obrigar que o executivo execute, crie políticas públicas para garantir o direito que essa lei criou. Então, é essa relação. Uhum. E aí, no âmbito estadual, isso cabe a deputado estadual, que também tem a função de elaborar as leis de âmbito estadual e fiscalizar os atos do executivo. Sim, muito bom. E eu queria falar sobre sua rede de apoio. Assim, quando você decide ser política e candidata a deputada, aí como que é essa rede de apoio, com quem você conta? Inclusive o seu partido é Rede Sustentabilidade, é isso? Isso é um mesmo. Partido novo? É um partido muito jovem. Eu acho legal, assim, a ideia, quando começou a surgir essa história de ser candidata, claro que eu conversei primeiro com o Camilo e com a Ana, que super me apoiaram. Nossa, mãe, isso é a sua cara. E o Camilo, não, é isso mesmo, você caminhou, a sua trajetória de vida te levou para esse lugar. Daí, a gente vai saindo do nosso núcleo, né? Aí eu conversei com as minhas primas, que também me deram super apoio, que aliás, agradecimento pessoal para elas, para Fernanda e para Flávia, que estão super, assim, me apoiando desde o momento zero. Aí, depois, eu fui conversando com os amigos mais próximos. Ai, o que você acha? O que é isso? O que é aquilo? Que não sei o que, tal. Então, e aí a gente vai ampliando essa rede, vai sentindo, puxa, acho que vai dar pé, acho que pode ser. E claro, a Marina Bragante, que é essa minha amiga que foi candidata em 2020, é uma referência muito forte para mim, de mulher na política e de mulher fazendo uma nova forma de política, né? Fazendo política de uma maneira diferente. Então, fazendo campanha de uma maneira diferente, muito diferente da velha política, que era o esquema do toma lá da cá, de compra de voto, etc. Sim. E também muito inspirada pela deputada Marina Elô, que tem uma forma muito interessante, nova, inovadora de fazer política. Então, por exemplo, pegar as tais das emendas parlamentares, que todo parlamentar tem direito do orçamento de ter um recurso, e aí ele vai distribuir esse recurso da maneira que ele quiser, é meio assim. O que a Marina Elô fez? Ela criou editais para que organizações, projetos se candidatassem para que a população votasse e escolhesse o destino desse recurso. Ou seja, não há nada mais democrático e republicano do que você compartilhar as emendas dessa forma. Sim. Então, eu acredito muito nessa maneira de fazer política. Então, isso vai me dando aquele suporte. Puxa, acredito, é dessa forma que eu quero construir. E aí, escolhi esse partido, Rede Sustentabilidade. O que da Marina também é esse? Das duas Marinas, exato. Esse é um partido de Marinas. Então, aí foi essa parte. Eu faço parte da RAPS, que é a Rede de Ação Política para a Sustentabilidade, um dos primeiros movimentos de renovação da política que surgiu, e que então também dá muito subsídio técnico, espaços de discussão e debate e tal. Mas o que realmente está fazendo muita diferença para mim esse ano é que eu sou líder Vamos Juntas, que é um instituto para o fortalecimento de mulheres
na política, o fortalecimento de candidaturas femininas na política. Então, a gente teve formação, a gente tem suporte psicológico, né? Então, tem muitas coisas legais que o Vamos Juntas está trazendo pra gente. Claro, e daí eu tenho a minha rede pessoal, né? Sim. Então, a minha terapeuta, né? Porque às vezes a gente precisa ir lá e trocar uma ideia. Sim. Ai, não tô aguentando, isso é muito difícil e tal, porque a gente tá o tempo inteiro remando contra a corrente. As Sim. minhas amigas, né? Eu agora tenho a Paty, que tá comigo, que tá aqui hoje. Então, e tendo essa estrutura, vai dando pra gente, puxa, nas horas que a gente não sabe o que fazer, eu penso nesses anjos, na Paty, na Carol, nas minhas primas, no meu marido, na Ana, e não, vamos em frente. E claro que a roda virtuosa, ela vai se ampliando, né? Então, a gente vai conquistando outras pessoas que falam, puxa, olha, eu não posso estar assim, mas é uma mensagem que, nossa, a campanha tá linda, que legal, adorei essa sua proposta. Então, isso tudo vai dando pra gente, vai carregando, sabe? Vai loading, assim, porque você, como professora também, os alunos também, você pede... Super. Eu fui professora de escola mesmo, né? E eu acho que isso é muito legal pra gente entender o processo de educação durante 12 anos. Né? Eu até falei num vídeo que é vantagem da gente ter 51 anos, né? A gente já viveu muita coisa, já trabalhou com muita coisa. Então, eu fui professora na sala de aula, então conhecer o desenvolvimento, saber como é que acontece, saber como é que as crianças se relacionam. Então, isso e que idade que você... eu dei aula, eu comecei dando aula para educação infantil, os pichuchuquinho ali, aquelas criancinhas de 2, 3 anos, e dei aula até o final do ensino fundamental 1, que já é com 11, 12 anos, né, antes de passar para o fundamental 2. Mas na minha vida de professora particular, que é uma ação, uma atividade que eu tenho até hoje, eu dei aula até pré-vestibular. Então eu tenho aí esse espectro, né, da vida do desenvolvimento escolar, desde a da educação infantil até o final do ensino médio. E que tem desafios muito diferentes, né? E aí os meus alunos estão assim, nossa, quero ver o seu jingle, nossa, eu posso votar em você? Eu falei, não, esse ano ainda não, porque você não tem idade, né? Mas é uma graça, então isso me dá assim, imagina, puxa, que legal, delícia. as famílias apoiando, então isso dá muito certeza bom. de que, puxa, acho que eu tô num caminho bom. E aí eu li também que você tem o Vote Nelas. Vote Nelas também é um instituto, não? Isso, o Vote Nelas é um movimento que eu sou embaixadora Vote Nelas. Eu entrei no Vote Nelas também na ocasião da eleição de 2020. É um movimento de fortalecimento também de mulheres na política. Então a gente tem o Vote Nelas, tem Eles Votam Nelas. Então é um movimento, e agora elas estão dando visibilidade a todas as candidatas. Então a gente vai ter momentos de live no Instagram, é bem legal também. É um movimento formado por mulheres, fundado por mulheres e para fortalecer mulheres. Eu tenho ouvido assim algumas mulheres falando, esse ano eu só vou votar em mulher. E só isso já dá aquela alegria, né? De falar, não, gente, é isso, vamos começar a incentivar. Com certeza. E colocar as mulheres lá. E é importante as mulheres. Por que a gente precisa fortalecer as candidaturas femininas? Quando a gente chega no Congresso, a gente tem 15%, menos de 15% de mulheres no Congresso Nacional. Cada estado tem um número determinado de deputados e deputadas. O estado de São Paulo tem direito a 70 cadeiras no Congresso Nacional. Dessas 70 cadeiras, apenas 10 são ocupadas por mulheres. E como é que a gente quer que a lei reflita a sociedade se quem está legislando para nós são basicamente os homens brancos, héteros e mais velhos? Ou seja, a gente tem zero representatividade. Né? Então, ou zero não, uma representatividade muito baixa. Então, por isso que é importante a gente ocupar o Congresso com a nossa diversidade. Né? E eu gosto de usar essas duas palavras, a diversidade e a pluralidade. Porque dentro dos grupos diversos também existe muita pluralidade.
As mulheres não são todas iguais. É. As pessoas LGBTQIA+, não são todas iguais. As pessoas negras não são todas iguais. Então, dentro da nossa diversidade, se essa diversidade não está no Congresso Nacional, como é que a gente espera que o país possa ser melhor, né? Sem desigualdade, se a desigualdade já começa na representação política? Sim, com certeza. E aí eu queria entrar um pouquinho, né, na educação, porque acho que é a base de tudo, principalmente que é uma preocupação minha, que eu como sexóloga, saber que a gente vai ter apoio da educação sexual nas escolas, né? Porque as pessoas ainda entendem que a educação sexual ou é ensinar a transar, ou é falar sobre gênero, ou é cartilha gay, ensinar as pessoas a serem gays, né? Então, assim, isso está muito atrasado. E aí, essa educação sexual ser um pouco melhor pensada, principalmente por tantos abusos que a gente sofre, que as mulheres precisam saber do corpo delas para conseguir notificar o que elas estão passando, né? Então, você vê adolescentes aí conseguindo falar que elas sofreram abuso porque assistiu uma palestra sobre educação sexual, né? E mesmo assim, como eu falei da sua entrevista, a educação da política, né? Sim. Porque como a gente vai saber votar se ninguém ensina a gente? Se a gente só aprende em casa, sei lá, não sei. Olha, eu acho que tem duas coisas que são muito importantes nisso que você trouxe. Primeiro, que o preconceito, ele vem de mãos dadas com a ignorância. Né? Então, as pessoas que falam esse monte de baboseira a respeito da educação sexual, da educação política, é porque elas ignoram, elas não têm conhecimento do potencial transformador que a educação tem quando ela aborda esses dois aspectos. Então, isso acho que é básico. E eu não sei se você sabe, na escola que eu estudei, a pessoa que dava educação sexual, quem era? Minha mãe. Então, dentro de casa, a gente sempre falou sobre isso. A minha mãe, na escola que eu estudei, que ela era orientadora, que era um papel da orientação educacional, levar esse tema para a sala de aula, a gente sempre falou sobre o tema da sexualidade, da educação sexual, sem tabu. Então, de fato, o autoconhecimento a respeito do nosso corpo é fundamental. E quando a gente fala, né, das violências que acontecem, pasmem, as maiores vítimas são as crianças. São as crianças pequenas, de até 6 anos. Então, quando a gente está falando de educação sexual na escola, é ensinar para essa criança que ninguém pode tocá-la. Porque se tem algum adulto que está fazendo alguma coisa com uma segunda intenção, já num caminho de violência, essa criança tem condição de se proteger. Então, a educação sexual, além de levar o indivíduo para uma situação de autoconhecimento, autorrealização, que são super importantes na constituição do sujeito, ela também é um caminho de prevenção de violência. Então, eu sou super a favor. Eu acho que a gente tem... E aí eu costumo dizer que tudo que a gente consegue construir de maneira coletiva, participativa, né, com transparência, o monstro fica menor. Então, para a gente ter projetos de educação sexual nas escolas, vamos chamar a comunidade para sentar junto, né? Não é que a comunidade vai mandar na escola, não é isso. A comunidade vai construir junto com a escola. Então, isso é um aspecto fundamental. E para a educação política é a mesma coisa. Né? A gente viu esse ano uma cobrança muito intensa do jovem, sobre o jovem, sobre, né, que ele não tirou o título, ele não sabe em quem vai votar, mas jovem é tudo alienado. É uma cobrança de uma coisa que não foi dada para ele. Não foi dada. Exatamente. A gente que é o adulto, é nosso dever, porque votar está dado, né? Depois dos 16 anos, a gente vota.
Então, para a gente votar direito, a gente tem que aprender. E aí as pessoas têm o fantasma da ignorância, né? Elas acham que falar de educação política nas escolas vai ser fazer a mente dos adolescentes. E não é isso. O que eu defendo é que a gente tenha um projeto transversal dentro da grade curricular que vá da educação infantil até o final do ensino médio, que tenha este cunho de educação cidadã, que a pessoa saiba quais são seus direitos que ela tem. E que ela tenha que aprender. Ela é necessário. A gente vive hoje num mundo polarizado em que a pessoa que pensa diferente da gente, a primeira coisa que a gente quer é eliminá-la da rodinha. Sim. Né? Cancelar. Cancelar. E a criança piquititica ali, na educação infantil, a gente fazer rodas, momentos de escuta, momentos que um só fala e os outros escutam, a gente está ensinando cidadania. Sim. Isso é educação política. É você mostrar que o outro é diferente, que ele pensa diferente e que tá tudo bem. Né? Porque senão a gente vai ter adultos como a gente está tendo agora. Famílias que se quebraram, elos que se romperam por causa da política e da intolerância com aquilo que é diverso. Então, eu acho isso muito grave e muito triste para um país que sempre foi tido como o país da alegria e tudo mais. Então, a gente é um país racista, um país violento, um país cheio de dogmas, que então, política, religião e futebol não se discute. Tá errado, a gente discute sim, a gente tem que sentar na mesa sim, é na mesa do bar, é na mesa da escola, é na mesa de jantar, né? Os pais também têm muito medo do posicionamento dos seus filhos, e eu acho que tudo que a gente tem fora de casa, em casa é o espaço para a gente fazer o contraponto, em casa é o espaço para a gente escutar o que os filhos estão trazendo. Fica muito, essa posição hierarquizada, ela se reflete dentro da casa. É como se os filhos não tivessem nenhum direito, apenas obrigações, né? De respeito e tudo mais. Isso tudo tá dado, tem que respeitar pai e mãe, tem que tudo isso. Mas ele também tem o direito de se colocar, da gente ter uma relação mais paritária dentro de casa, para que os assuntos possam ser falados sem tabu, para que os pais não se sintam tão inseguros em relação ao que o filho está tendo fora de casa. O diálogo, a abertura, essa liberdade, ela é fundamental para a gente ter um país melhor, um país mais feliz, um país mais participativo, com mais representação. Né? Então, eu acho que essas duas coisas são assuntos para a sala de aula e são assuntos para dentro de casa. Para a sala de jantar. Porque eu confesso, assim, que em casa a gente meio que proibiu o assunto para não ter briga, né? Mas é lógico, é muito triste, mas principalmente porque, igual você falou, a polaridade tá muito extremo, né? Exato. Então, ou ama ou odeia, ou tá na minha casa ou tá fora de casa, então uma coisa muito... E eu... sempre fui no começo, assim, há uns anos atrás, eu sempre falava assim, eu era da que falava assim, eu odeio política. E corria, né? E aí você começa a ver que você não pode correr da política. Porque, gente, faz parte do nosso... Tudo é política. Do nosso direito, do que a gente quer, do que a gente prega, do que a gente tá falando. Então, assim, eu comecei a ver que isso na minha época, assim, adolescente, que eu fazer isso tava errado, né? Então, comecei a querer minimamente me posicionar, né? Até no Homosex eu me posiciono muito, mas tento mostrar a importância da educação sexual e já vendo o quanto regredimos nesse governo. Regredimos em muitos, né, Bruna? Então, isso em muitos pontos. Em muitos aspectos, né? Mas, enfim, eu tento falar minimamente isso, assim, como minha profissão está sendo defasada nesse governo, que eu preciso, não consigo continuar apoiando isso. Sim. Então,
Eu também fui obrigada a tirar o título com 16 anos, simplesmente que foi aquela coisa que me falaram. Não, tem que tirar porque o amigo do papai vai sair, você precisa votar e é mais um voto. E aí era aquela coisa muito... Eu pensava na política numa coisa muito assim, em quem que eu tenho que votar? Em quem vai beneficiar a sua família. Né? Uma coisa muito pequena, porque a política não é só para a sua família. Sim, e acho que num Brasil como o nosso, com tanta desigualdade, eu vejo no meu caminho, assim, eu fiquei louca para tirar o título, porque eu tava louca para votar, ia ser a primeira eleição para presidente depois da ditadura. E é curioso, porque a política, como eu respiro política desde sempre, eu achava que todo mundo era assim. Eu achava que todas as famílias eram assim. E eu fui vendo que não. Que não. Né? Eu, na juventude, na minha vida jovem, adulta, eu era muito combativa, eu era até chata, sabe? Porque é justiça, porque não sei o quê, tal. E aí a maturidade vai dando pra gente um lugar de aconchego, da gente vai, puxa, não precisa ser tão assim, vamos construir uma ponte aqui, outra ali, mas é difícil. Essa situação com a família, da polarização, é muito difícil. E eu defendo esse diálogo, mas eu entendo que é muito difícil porque eu vivi essa dificuldade. Né? Mas por isso que eu acho, quando a gente tem espaço para falar sobre as coisas, sem medo de ou cancelar, do cancelamento, porque os jovens têm muito medo de cancelamento, ou então, eu vou me contaminar, se eu falar com aquela pessoa, acho que eu vou virar comunista, porque tem essa bobagem, né? Então, isso é falta de conhecimento, isso é falta de exercício democrático dentro da escola. O exercício democrático, ele não é só na criação dos grêmios, né? Não é só na política estudantil, é dentro da sala de aula. É você ter espaço para debater o futuro do planeta, para você debater a sustentabilidade, para você falar de educação sexual, para você falar dos candidatos que estão aí se colocando para o executivo e para o legislativo. Então, se a gente fica sempre... O bode tá ali, no meio da sala. Todo mundo tá vendo e todo mundo finge que não tá. Não tá. Mas não, vamos olhar pro bode, vamos dar nome, sobrenome e tirar o bode da sala. Para que a gente possa conversar com liberdade, com afeto. E isso é uma coisa que a política de hoje, a nova política, está trazendo. Essas mulheres que me inspiram a estar na política, elas constroem uma política com afeto. A política, ela sempre teve aquela cara hermética, né, um espaço muito masculino, mas a política, gente, é para todo mundo. Quando eu dou aula de política para os jovens do ensino médio, eu pergunto, você não tem vontade de ser candidato? Eu tô aqui a prova de que qualquer pessoa pode ser candidato. Só precisa estar afiliado a um partido. Depois a gente pode fazer um outro podcast para falar sobre a questão partidária. Tá. Mas eu acho que é fundamental as pessoas desmistificarem. Sim. Né? O espaço da política tem que ser para todos, todas e todes. Sim, maravilhoso. É isso mesmo. Olha, então assim, eu não sei se a gente vai para as perguntas agora. Não sei como é que tá nos tempos. Tá, vamos lá. Vamos então ao quadro, que na verdade é um quadro que a gente chama assim, se minha Pepeca falasse, ela diria o quê? Porque é uma maneira das mulheres falarem comigo, né? Mostrarem o que elas querem conversar. Ali, ó, se minha Pepeca fala. E está presente aqui com a gente. Sim. Então, eu pedi, né, para as pessoas mandarem perguntas. E os homens também participam e tal. E apesar de ser, se minha Pepeca falasse, tem homem que participa e tá tudo bem. Eu nunca não coloco as perguntas sem deles tabu, também. Né, sem tabu. Pra gente ter também essa representatividade aqui no programa. Então, eu sempre agradeço muito ao pessoal que... participa e manda as perguntas, eu sempre fico muito feliz.
E aí, gente, se vocês estão gostando desse papo, comentem aqui o que vocês estão achando, falem a opinião de vocês, estamos abertas aqui para saber o que vocês estão achando, compartilhem esse vídeo com a família, né? É um momento muito importante da gente falar sobre política e todo esse assunto que a gente está trazendo. Então, a primeira pergunta é: como não cair no fake news? Principalmente agora com o deepfake. Olha, essa pergunta é gênia. Né? Muito boa. Até eu queria, antes de você responder, a gente colocar um vídeo para o pessoal assistir. Boa. O que é o deepfake? Que além dos fake news que a gente sofre, milhares, e a gente tem que tomar muito cuidado em não sair compartilhando, o deepfake é um negócio assim... produção, vocês podem colocar para mim no ar para a gente comentar depois? In this reel, you're going to see my amigo, Chris Umi. He's going to introduce to you the wonderful world of deepfakes, how AI and VFX are unlocking the future of our imaginations. What's up, TikTok? You guys cool if I play some sports? I think there's bubblegum inside this. That's incredible. How come nobody ever told me there's bubblegum? Incredible. Oh, yeah. Pronto. Bom, esse vídeo é bem assustador, né? Ele mostra, Sim. assim, um poder de manipulação de imagem que é bom que as pessoas saibam que isso existe. Eu não sou especialista em fake news, mas eu já li muito a respeito. Eu acho que hoje, desde 2008, né? Acho que a eleição de 2008 foi uma eleição que mostrou para nós os malefícios das fake news, né? Como que manipular e criar falsas verdades levam as pessoas a acreditarem numa realidade que é completamente paralela, que não existe. E eu acho que a gente precisa se proteger de fake news. Então, as pessoas mais velhas, principalmente, que não nasceram no mundo digital e que já estão numa idade que aprender o mundo digital é muito complexo, mas que elas estão expostas porque elas têm páginas no Facebook, estão no WhatsApp. Essa geração, principalmente, é uma geração que aprendeu que o documento daquilo que está escrito é sinônimo de verdade. Então, recebe uma mensagem escrita no WhatsApp, dá como verdade e encaminha para frente. A gente fala, né, que é o tiozão e a tiazinha do Zap. Sim. E bota uma fé naquilo como se aquilo de fato fosse verdade. E, em geral, tem um aspecto que é verdade para gerar a verossimilhança e o resto tudo é falso. E hoje a gente tem, graças a Deus, né, o marco legal que protege cada vez mais a gente de cair nessas situações. Então tem que checar, né? Na dúvida tem que checar, e mesmo que não tenha dúvida, cheque. Se você vai recompartilhar esse conteúdo no seu WhatsApp, muito cuidado, porque compartilhar fake news também não é bom. Então, hoje em dia a gente tem um pool de empresas de comunicação que tem o fato ou fake. Então, acho que é fundamental ir lá e confirmar se é verdade.
Acho que tem um outro mecanismo que fortaleceu o espírito das fake news, que é as pessoas quererem acreditar que alguma coisa é verdade. Sim. Então, Precisa acreditar em alguma coisa. preciso acreditar em alguma coisa, daí eu crio uma situação assim. E quem são as maiores vítimas desse tipo de situação? As pessoas que vivem mais tempo sozinhas, né? Então, a pessoa aposentada, que não está mais no ambiente de trabalho, que pulsa, em que a informação corre e que daí ela chega com um fato que é uma fake, ela acha que é fato, mas é fake, já desconstrói na hora com seus companheiros, colegas de trabalho. Sim. E aí a pessoa que vive sozinha e que fica muito na rede social, não sei o quê, aquelas coisas que aparecem no Facebook, ela acredita que aquilo é verdade. E ela acredita, ela escolhe o que acreditar, porque em algum fundinho ali existe uma conveniência de acreditar naquilo. Então, como é que a gente fortalece as pessoas para que isso não aconteça? Né? Então, a gente tem que fortalecer os mecanismos de coibir as fake news, de impedir que essas fake news circulem, fortalecer os mecanismos que desmistificam e que mostram, olha, fake, isso é fake. E mesmo assim, tem pessoas que mesmo com o selinho do fake, elas querem acreditar. Ainda quer acreditar. E por quê? Porque a gente vive nesse mundo assim, bipolar, né? Polarizado. Então, esse é o bom, esse é o mal. Esse é o certo, esse é o errado. E não existe isso. Em todos os lados tem certo e errado, em todos os lados tem bom e mal, em todas as pessoas a gente tem isso. Então, a gente tem que ter muita paciência para desconstruir essa ideia que as pessoas criam, né? Esse universo paralelo que elas criam para elas próprias acreditarem. E a política, ela tá muito nesse lugar, né? Que as pessoas criam falsas verdades para conseguir ou destruir o seu adversário político ou para construir uma coisa que é completamente que não existe. Assim, falsa. Então eu falo, para você votar, você tem que botar lá, o senhor Google ajuda a gente nisso muito, né? Só que não fica ali na primeira página, bota o nome do seu candidato, não fica na primeira página que o Google traz para você, porque o algoritmo engana a gente. De acordo com as pesquisas que a gente faz no Google, ele traz fatos que vão ser assim, aliados ao seu pensamento. Então você tem que buscar informações em outros lugares, até em outros computadores. Você muda de IP, você vai ver que a pesquisa do Google que você coloca a mesma palavra, ela sai diferente. Sim. Então tem que pesquisar e tem que olhar as páginas seguintes para ver. Tem muito candidato que fala hoje que é a favor das mulheres, você puxa a capivara, como se fala, né, no popular, e o cara batia na mulher. Né? O cara foi condenado por violência doméstica. Então, que raio de proteção da mulher, que raio de defesa da mulher tem uma pessoa como essa? Então, Sim. a gente não pode se colocar nessas armadilhas de acreditar naquilo que está assim tão óbvio, né? Então, por exemplo, eu quando eu saio na rua para pedir voto, eu levo o meu material e eu falo, olha, gente, aqui tem as minhas redes sociais, da Google, pesquisa. E se você achar que ainda assim eu mereço o seu voto, vote em mim. Porque eu acho que as pessoas têm que sentir essa liberdade, né? O voto é um dever, mas antes de tudo ele é um direito. E é um direito que a gente precisa exercer da melhor maneira possível, porque é a partir deste voto que o nosso futuro vai mudar, né? Então, isso é muito sério. E Sim. ter espaços de confiança para a gente poder falar sobre isso é super importante. A geração de agora não teve esse espaço. A geração que está saindo da escola agora, além da pandemia, ela teve muita conturbação para a construção de espaços de diálogo e de confiança. Então, a gente não pode deixar que isso se abata em novas gerações. A gente precisa garantir espaço de confiança e de diálogo dentro da escola e dentro da família. Né? A família tem que estar junto, tem que estar aliada. Né? É para a gente construir junto. E que fique claro, eu estou falando de família nas suas mais diferentes conformações, né? Não aquela família tradicional.
A família hoje, ela é formada pelo afeto, pelas diversidades, então a gente tem pelas que ter... pessoas que você convive, que Exato, sua família. exato. Com certeza. Então, gente, fiquem espertos aí com as fake news. Próxima. Por que o eleitor deve votar em você? Olha só, eu acho que tem algumas coisas bem legais que eu defendo para as pessoas votarem em mim. Então, primeiro, eu sou uma mulher de 51 anos e existe pouca representatividade desse grupo no Congresso Nacional. Acho que a gente precisa olhar que essa faixa da população é uma faixa que cresce cada vez mais, precisa de políticas públicas voltadas para essa faixa, né? E quando eu tô falando, o meu foco maior é as mulheres, mas a gente tem que pensar, e aí é uma pauta de combater o etarismo, que é ter espaço para que pessoas maduras, homens e mulheres, possam ter vida produtiva na sociedade brasileira. O Brasil, como alguns países, é um país muito velhofóbico. Né? Ele tem medo da velhice. E eu acho isso o maior contrassenso, porque se a gente quer viver muito, a gente quer ser velho um dia, né? Senão a gente morreu antes. Então a gente tem que pensar em políticas públicas para essa faixa etária. Hoje o Brasil era assim, né? Na pirâmide etária. O Brasil agora ele está assim e crescendo cada vez mais essa faixa que é acima dos 45 anos. Então precisa ter vida ativa e produtiva. E para isso a gente precisa mudar muitas leis que estão defasadas em relação a isso. Então esse é o primeiro motivo. O segundo motivo, eu sou uma defensora da educação porque eu acredito que só a educação tem um potencial transformador no grau que a gente precisa. O Brasil precisa se desconstruir daquilo tudo que a gente tem até hoje, que é uma sociedade que, quando a gente vê o nosso nível de desigualdade, é uma sociedade que não está dando certo. Um país que não trata de maneira equânime, com equidade, os seus filhos, é um país que está fadado a dar errado. Esse mesmo amigo meu que falou do teste do pescoço, ele fala que o Brasil prefere ser racista a capitalista, porque ele tira da possibilidade de crescimento econômico mais da metade da sua população. Então, e como é que a gente desconstrói essa sociedade que é tão arraigada nessas coisas tão nocivas como o machismo, o racismo, o capacitismo, a homofobia? Com educação. E não é que eu tô falando, educação. Não, educação de verdade. Tô falando de quem conhece a sala de aula, de quem sabe como operar os espaços de formação das crianças e dos jovens, para que a gente tenha, eu não gosto dessa palavra, porque a tolerância, ela já implica em que você já tá abrindo uma concessão para aceitar o outro. Não, a gente tem que ter aceitação desse outro. Esse outro que é diferente da gente. E que bom que nós somos diferentes, né? Não existe um ser humano igual ao outro. Então, por que todos não podem ter acesso aos mesmos direitos? Então, eu acho que a educação que tem esse potencial transformador e que vai tirar a gente desse buraco encalacrado que a gente está. E educação de verdade. Educação com investimento. A gente teve cortes na educação. A gente teve, assim... conseguimos manutenção do FIES, que bom, etc., uma vitória, mas aí dá de um lado e tira do outro. A gente mostra a importância de uma área com o orçamento. Então veja, como é grave o que este governo fez com o orçamento secreto. O executivo é quem tem o poder de caneta de orçamento. Claro que isso tem o peso dele e o contrapeso do Congresso Nacional. O orçamento é votado no Congresso. Quando a gente tem um presidente que fica distribuindo emenda secreta, recurso secreto, sem ter que prestar conta, esse presidente está abrindo mão do orçamento que ele tem para executar políticas públicas, para fortalecer a educação, para fortalecer a saúde, né? Então, se a gente não olhar para isso,
a gente vai ficar refém. Então, eu quero estar lá no Congresso Nacional para ter direitinho ali, ó, escrito, para que a gente possa ter certeza onde é que está sendo aplicado o recurso público. Onde é que o recurso... Ah, mas é pouco recurso. Não é pouco. Tem recurso. A gente precisa saber alocar. E aonde precisa de mais, aonde for pouco, a gente vai buscar os caminhos para pôr mais. Então, quando eu falo da defesa da educação, é reformular currículo, sim, a gente precisa ter todas essas coisas que a gente falou aqui hoje no currículo escolar, fazendo parte do dia a dia da escola e dos alunos. Eu defendo que a gente tem que ter um projeto de educação permanente para os professores. O que é isso? É partir das dificuldades, dos entraves que surgem no dia a dia da sala de aula, para que os professores juntos, com o apoio da escola, com o apoio da secretaria, com o apoio do Ministério da Educação, que foi nulo, né, nesse sentido, nesses últimos 4 anos, para que a gente possa fortalecer essa figura que é quem toca a educação, que é o professor. Sim. Tem que ter plano de carreira, tem que ter salário digno, né? Digno em primeiro lugar, e tem que ter salário depois que mostre para aquele professor que a educação pública vale a pena. Que tem muito professor que não vai para a educação pública porque o salário é um salário de fome. E esses heróis que estão ali no dia a dia, heróis e heroínas que estão no dia a dia na educação ganhando esse salário, que é um subsalário, são essas pessoas que estão formando os nossos brasileiros. Então, a gente tem que fortalecer essa classe. Então, é reformulação de currículo, é fortalecimento do professor, fortalecimento do espaço da escola, que é fundamental, ter internet, ter os equipamentos para que os alunos possam ter, os alunos da escola pública possam ter igual potencial de desenvolvimento que os alunos da escola privada. Né? Então, essas coisas são muito importantes. E a participação da sociedade? A participação da sociedade nesse espaço é muito importante. E aí, por fim, por fim não, porque a gente tem muitas pautas, mas a defesa e a garantia dos direitos. Quando a gente olha, passou uma série na televisão, num jornal nacional, falar logo para vocês buscarem na internet, falando sobre a importância da nossa Constituição. A nossa Constituição Federal é considerada Constituição Cidadã. Por quê? Porque ela focou nos direitos de cidadania. E a gente viu que nos últimos anos, aquilo que a gente estava subindo, né, em ascensão, garantia de direitos, numa sociedade mais fraterna, numa sociedade, e fraterna que eu digo, das pessoas terem respeito uma pela outra, sim, por essa diversidade, e a gente viu que hoje a gente tem 1 milhão de armas, a gente tem mais homofobia, a gente tem mais feminicídio, todas as chagas. Fora, né? Que a gente não tá falando da saúde. Pois é, mais racismo. Se entrar nisso, a gente também regrediu o SUS, vários departamentos que a gente era modelo, inclusive referência, né? Juntou todos, pôs em um só. O pessoal que faz tratamento não está conseguindo receber, então assim, é muito, a gente foi entrar... triste a gente vê o potencial de um país indo por água abaixo, né? E a questão da sustentabilidade, gente, a sustentabilidade não é abraçar a árvore, gente, não é isso. A sustentabilidade é respeitar a natureza e fazer com que a gente possa ter um planeta para todos por muitos anos, porque o planeta está no seu limite. A gente está vivendo a urgência climática, alterações climáticas seríssimas, né? Então, a educação, de novo, ela tem o potencial de formar novas gerações que vão viver em harmonia com o planeta, né? Se a gente não criar uma forma de desenvolvimento sustentável que possa aliar, né, a gente enfrentar as desigualdades sociais com o desenvolvimento econômico mais sustentável, a gente é o projeto de país que nasceu para dar errado. Então a gente tem que contemplar isso tudo. Então, nas minhas propostas, eu tento abarcar tudo isso. E aí, eu não sei se eu falo agora, se eu falo no final, um recado para as pessoas votarem, mas a minha rede social, principalmente o Instagram é onde eu
parto as postagens é bezinhasoares.sp. Eu sou candidata a deputada federal pelo estado de São Paulo. Então, se você mora em qualquer município do estado de São Paulo, você pode votar em mim. Não é como a eleição passada. Na eleição de agora, todos os cidadãos que votam no estado de São Paulo podem votar em mim. Tá. Então, acho que isso é um recado importante, porque as pessoas... mas eu não sou daqui, eu sou de Mogi. Não, Mogi pode. Eu não sou de Mogi, sou de Suzano. Suzano pode. Eu sou de alguma outra cidade do Alto Tietê. Pode. Eu sou do Itaim Paulista, bairro de São Paulo. Pode. Rio Preto, pode. Osasco. Dos 645 municípios do estado de São Paulo, vocês podem votar em mim, Bezinha Soares, 1833. 1833. Muito bom. Boa. Então vamos para a próxima. Eu acho que é a última também, que a gente tá com o tempo aí. Nem parece, né? Dá para fazer uns 5.000 ficar conversando, podcasts, né? Aqui que eu já... Cada hora você vai falando, vai me passando um filme na cabeça e querendo falar mais sobre esses assuntos. E a gente falando aqui, e eu achando que eu não gostava de política. Como uma deputada federal pode ajudar a combater o racismo? Essa pergunta é sensacional, porque combater o racismo é um dos meus propósitos de vida. E eu, sendo branca, tenho o dever de fazer isso. Eu acho que o meu potencial de desconstrução do racismo, ele passa muito pela educação, né? Da gente ter uma educação antirracista. E o que significa isso? A gente ter oportunidade igual para crianças brancas e negras estarem no espaço escolar, que a gente tenha uma história recontada, não como ela é hoje, né? Essa história colonial que os portugueses vieram aqui para salvar o mundo, não, né? A gente tem que respeitar os povos que foram dizimados, né, os povos que foram escravizados, respeitar a história da África. Então, a construção dessa educação antirracista, ela passa, assim, por uma revisão muito forte de currículo, de bibliografia. E olha, gente, não é que, agora... Não, a gente tem que conciliar as diferenças de mundo, para a gente ter um espaço em que crianças brancas e crianças negras se reconheçam dentro da sala de aula. Né? E não esse espaço que reproduz a opressão. Sim. Que uma criança negra chega na escola e o professor fala, esse seu cabelo ruim. O que é isso? Isso é racismo. Né? A gente não pode aceitar. E a desconstrução do racismo é papel nosso. Pessoas brancas, da branquitude. Né? Então, eu acho que essa é uma forma. Eu acho que como deputada, pode fazer muitas coisas, inclusive batalhar. Eu já debati muito isso com amigos negros meus, se era o caso de eu ser candidata, ou se era o caso de eu apoiar a candidatura de uma mulher negra. E isso continua sendo um dilema dentro da minha cabeça. E um deles falou assim, não, você já tem a porta um pouco aberta. Então você precisa entrar e manter essa porta aberta para que as manas entrem também. Então eu de fato, eu ocupo esse espaço de privilégio. Eu pude estudar em boas escolas, né? Eu nunca passei fome. Então, esse meu privilégio me potencializou, né? Só que eu não quero um Brasil de privilégios. Mas eu preciso saber, preciso assumir que eu tive isso e que já que eu tive, vamos lá e vamos escancarar essa porta para que as outras pessoas possam entrar. Então, eu acho que a desconstrução do racismo, e a gente faz diariamente, né? Não é só um papel de deputada. Com certeza. Como deputada, sim, a gente pode criar leis, a gente tem que fortalecer a lei de cotas que agora estão querendo acabar, porque a lei de cotas acho que, assim, só vou me alongar rapidinho nisso. É importante a lei de cotas num Brasil que durante séculos teve escravização. Sim. E que no momento de abolição simplesmente desamparou a população negra que saiu das fazendas. Não teve um projeto de política pública de inclusão das pessoas negras na escola. Pelo contrário, tinha cota para filho de imigrante, mas não tinha para crianças negras. Ficaram sem trabalho. Então o Brasil tem uma dívida
né? Eu pensei isso, sabia? No uma dia, dívida no, muito... No 7 de setembro, pensar assim, que liberdade é essa que a gente ainda preza tanto, ainda vive tanto o racismo, o que a gente viveu da escravização. E aí, quando a gente fala de lei de cotas, que as pessoas falam, ai, não, isso daí é desigual. Não é. É uma forma, é como se a gente estivesse numa corrida. E aí, as crianças, os adolescentes, os jovens brancos, eles saem mais de 1000 metros na frente do que os jovens, crianças e adolescentes negros. Então, que raio de igualdade é essa se tem um que sai lá na frente? Quando a gente tem a lei de cotas, a gente faz o quê? A gente bota todo mundo no mesmo, na mesma linha de largada. Mas isso é pouco. A lei de cotas, ela está tentando corrigir para essas gerações que já estão aí. Sim. Só que a gente precisa garantir educação de qualidade, com equidade, para todas as crianças. Para que a gente não precise ter lei de cotas. Para que não precise, E porque tem gente que não entende, né, a lei das cotas. E que a gente acabe com esse discurso do mérito, né? Brasileiro, branco, adora falar do discurso do mérito. Não porque eu cheguei, porque... chegou com a cama quentinha em casa, com pai e mãe podendo pagar os seus estudos. Então, o seu mérito ele tem outro nome. Ele se chama privilégio, que é o que eu assumo que tive, né? Então, a partir desse privilégio que eu tenho, o que eu preciso fazer para ter uma sociedade mais justa, né? É justamente batalhar para que o voto seja direcionado para mudar a vida da maioria, né? E não daquilo só que atinge a nossa individualidade. O seu, né? Né? Com certeza. Maravilhoso. Nossa, tô muito feliz com esse papo, sério. Adorei. Achando muito bom, né? E tem mais uma aqui que mandaram agora, que na verdade você já falou bastante sobre isso, mas assim, vamos falar quanto mais melhor, que é sobre educação. Tá. Qual o novo olhar da educação? A gente tá falando disso o programa inteiro, Sim. né? Eu acho que o novo olhar, na verdade, é o olhar que deveria sempre ter sido dado para a educação. A educação que forma para a autonomia, que forma para a liberdade, que forma para a democracia. Eu gosto muito de uma frase do Paulo Freire, que diz o seguinte: quando a educação não é libertadora, o sonho do oprimido é virar o opressor. Então, só faz um filminho aí na sua cabeça. Quantas pessoas que sofreram, que foram oprimidas na sua infância, no início da vida adulta, hoje se tornam carrascos de outras pessoas? Por quê? Porque o seu processo de educação não foi um processo libertador, que mostra a sua potencialidade. E quando você tem a sua potencialidade garantida, investida, por que você vai desejar o mal do outro? Por que você vai desejar oprimir o outro? Vamos construir um mundo que é para todos, né? Então, Sim. Eu acho que a educação tem essa força. E eu sou otimista, porque quando a gente faz investimento robusto de transformação real na educação, o potencial que a gente tem de ter um país melhor, mas ele é infinito. Sim. Né? Ao passo que o inverso também é. Quando a gente não investe, quando a gente sucateia a educação, a gente tem esse resultado. Né? O que aconteceu na pandemia. Nossa, né? A pandemia tá aí para mostrar. Milhões de estudantes ficaram sem um acesso digno à educação por causa da pandemia. E a gente tinha condições de ter feito diferente. Né? Se a gente tivesse um Brasil realmente democrático para todos, com garantia de políticas públicas de qualidade para todos. Sim, verdade. Bom, é isso, gente. Bezinha, muito obrigada. Eu vou pedir para você repetir a sua rede social e o seu número, né, pra gente gravar aqui. E, gente, para quem também quiser falar comigo, @_romasex. E comentem aqui, né, o que acharam. Então, pode falar. Bom, quero te agradecer, Bruna, esse espaço
riquíssimo de troca. Acho que o trabalho que você faz é super importante. Eu faço na política, você faz com a sexualidade. Eu acho que a liberdade com o nosso corpo é o caminho para a gente ser feliz, né? Então, eu acho que isso é fundamental, é revolucionário nos dias de hoje, né? A gente falar sobre esses assuntos. Saber se relacionar, né? Sobre sexualidade, sobre autoconhecimento, sobre a relação com o outro. Isso, por incrível que pareça, é revolucionário no século XXI, no ano de 2022. Então, parabéns pelo seu trabalho. Obrigada. Eu continuo acreditando que a política é um espaço nobre e que a gente tem que resgatar isso. A gente tem que fazer com que esses espaços sejam de construção de consensos, que sejam voltados para o bem comum. A política é a gente se colocar a serviço da construção do bem comum. Então, eu acredito muito nisso. E por isso que eu resolvi concorrer às eleições esse ano. A minha rede social é bezinhasoares.sp. O meu site é bezinhasoares.com.br. Podem ir lá conhecer as minhas ideias, minhas propostas, saber da minha história, o que eu já fiz. Podem dar um Google, porque tudo que eu fiz no serviço público está no Diário Oficial, então isso está super transparente. Eu sou candidata a deputada federal pela Rede Sustentabilidade, um partido jovem que pensa que sim, a gente precisa de mobilidade na política, a gente precisa garantir a sustentabilidade do planeta e a gente precisa acabar com a desigualdade social. Então, a gente tem como os principais valores da rede. E eu sou Bezinha Soares, o meu número é 1833. No dia 2 de outubro, vote em mim. Para a mulher ter voz e educação ter vez, Bezinha Soares, 1833. Viva! É isso, galera. Muito obrigada e até a próxima. Muito bom. Muito bom.